Olá, gente. Professor Gonzaga Júnior, dando início aqui à nossa quarta aula de Políticas Públicas, nosso módulo de Políticas Públicas, né? Então, hoje a gente começa com essa primeira parte sobre o ambiente político institucional brasileiro, né? Então, inicialmente, nós já partimos com outras premissas importantes sobre algumas composições mais complexas, né? Digamos, de toda a estruturação das políticas públicas, e algo que a gente chamou a atenção foi dizer, olha, tudo é político, tudo está dentro desse normativo, dessa composição, dessas relações coletivas, essas relações sociais, né? Tudo é social, tudo é político, dentro de uma dimensão institucional e técnica, mas a dimensão política ela está muito fortemente presente na execução, na formulação, né, e no controle das políticas públicas. Tá? Então vamos ver aqui nossos objetivos. Primeiro objetivo, nós temos por analisar o ambiente político institucional brasileiro, uma forma da gente pensar também, claro que a gente dá um recorte muito mais pós-Constituição de 88, né? A retomada democrática no Brasil pós-ditadura militar. Nosso segundo objetivo, contextualizar o ambiente político temporalmente, né? Só para a gente dizer, de forma resumida, que cada política pública, que cada tempo histórico, obviamente, ele tem que ser pensado a partir do seu tempo e do seu lugar. Terceiro objetivo é estudar as formas de controle e participação popular. E depois que a gente vai dar um norte para a aula seguinte, tá? Bom, primeiro, sempre importante lembrar que o nosso sistema político no Brasil, ele está baseado em alguns princípios, né? O primeiro princípio é o princípio democrático. Embora o Brasil é um país de história onde a maior parte do período ele foi dominado por poderes autoritários, né? Poderes centralizadores, tá? Então nós temos sim um histórico autoritário. Falar de política pública, mais uma vez, nós estamos falando de algo novo, algo que está em processo de formulação também. Então tudo que é dito, tudo que é conversado, tudo que é exposto aqui, são processos que, ainda pensando num tempo histórico, continuam acontecendo, não é que algo simplesmente aconteceu. As consequências, né, dessas políticas, dessas ações, elas ainda têm um rebatimento nos dias atuais e também vai ter resultados para o futuro. Então, de forma bem breve, aqui um diagnóstico dos anos 1990, né, nós temos aí, o primeiro princípio que eu falei é o princípio democrático, um segundo princípio é do equilíbrio de poderes, né, entre a estrutura federativa, primeiro de União, Estados e municípios, já comentamos na aula passada também, mas dos três poderes, ou seja, poderes que são interdependentes e autônomos, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, tá? Então, década de 90, se inaugura um presidencialismo democrático ali. Lembrando que a eleição de Tancredo Neves e Sarney foi uma eleição indireta, embora já tivesse uma grande mobilização popular sobre a questão das diretas já, os militares, eles ainda não articularam, digamos assim, para que houvesse uma retomada democrática trazida ali em relação ao voto direto, tá? Uma coisa que já em fins da ditadura, né, foi o multipartidarismo, ou seja, até então, na maior parte da ditadura militar, existia uma dimensão bipartidária, né, praticamente dois partidos, Arena e MDB. A Arena, que era o partido da ordem, né, na verdade os dois partidos eram partidos da ordem, mas o MDB era que fazia uma oposição, né? Bom, e o início dos anos da década de 90, ela é marcada por uma grande
ingovernabilidade, pensando principalmente através do governo Collor, né? Pois herdava, por um lado, todas as consequências negativas do governo Sarney, já visto que Tancredo Neves falece, não consegue assumir a presidência, e Sarney, que era um herdeiro da ditadura, assume a presidência, mas a década de 80 é uma década marcada por hiperinflação, saques, desemprego, então várias consequências negativas, que Collor de Mello herda isso, mas com a promessa de dar resultados efetivos, concretos, ainda naquele debate de combater a corrupção também. No final das contas, o Collor é impedido. Na verdade, ele não chegou a ser impedido, né? Ele ali desiste do mandato, né? Para não ser cassado, para não ter o impeachment, tá? Então, então o que é que se tem nesse período? Nós temos um cenário de indisciplina partidária, o multipartidarismo ainda é uma coisa nova, né? Existia uma forte competição predatória ali entre os entes da federação, a questão do pacto federativo, ou seja, quem centralizava mais poder, né, mais poder político e econômico, se era a União, se eram os estados ou se eram os municípios. Então, isso é uma coisa muito forte que se debatia fortemente nessa composição, né? E presidentes eleitos sem maioria no Congresso. Aí a gente pode pensar, tá, professor, mas os poderes não são autônomos? Eles são autônomos, mas são interdependentes. Ou seja, os poderes dependem um de outro de forma relativa a depender de determinadas circunstâncias. Por exemplo, o executivo, né, o presidente, ele pode, a partir da composição ministerial, executar várias políticas públicas, tá? Porém, algumas que dependem, por exemplo, de aumento no orçamento e assim como aprovação de contas, assim como determinadas questões que estão ligadas diretamente a mudanças constitucionais, por exemplo, a aprovação de leis, o executivo necessita do legislativo para que o legislativo aprove. Então, nesse sentido, muitas vezes os presidentes, se faz necessário que no regime presidencialista ele tenha uma boa articulação com o Congresso para poder, digamos, articular a viabilidade dessas políticas. Então, contudo, a meta é sempre a governabilidade, né? A estabilidade institucional e produção de políticas nacionais. Então, esse é o objetivo fim, se a gente pensa no executivo, que é aquele que, na prática, executa as políticas públicas, faz com que as políticas públicas cheguem na ponta. Então, é necessário a governabilidade, ou seja, a articulação política, um executivo que dialogue e não haja nem de forma autoritária, por um lado, nem de forma subserviente, por outro, tampouco, muitas vezes, servindo de troca de, digamos, de favores ali que sejam menos éticos, assim digamos, né? Isso não quer dizer que determinados partidos não podem ou não devem compor governos, né? Há um ditado na política que diz que quem ajuda a eleger, ajuda a governar também. Bom, e esse presidencialismo, para ver essa governabilidade, está ligado ao que se chama de um presidencialismo de coalizão, ou seja, formação de maiorias multipartidárias no Congresso, né? Então, poder de agenda, por exemplo, onde o executivo teria um poder de agenda, ou seja, medidas provisórias, urgências constitucionais, iniciativas que são exclusivas em matéria tributária ou orçamentária, necessariamente o executivo depende do Congresso, discricionariedade do executivo na execução do orçamento, ou seja, o Congresso ele apenas autoriza o orçamento, né? A lei orçamentária anual, por exemplo, né?
se faz necessário que tanto as leis quanto os planos plurianuais, né, eles tenham ali um apoio do Congresso para poder ser validado, né? Então, ou seja, é uma forma do Congresso autorizar a execução desse orçamento. Por isso necessita de um planejamento prévio, né? Só lembrando que o PPA, o Plano Plurianual, por exemplo, ele começa no segundo ano de governo e vai até o primeiro ano do governo seguinte. Ou seja, quando um presidente ele assume a cadeira, ele ainda trabalha naquele primeiro ano com o orçamento que é aprovado na gestão anterior, né? Vamos lá. Então, divisão de poderes, né, do executivo entre os partidos de coalizão, é outra forma também. Então, não é que isso seja uma forma ilegal, a depender da intenção, né, não chega nem a ser imoral também. Via de regra, se pensa numa dimensão mais, digamos, que esteja mais centralizada, né, naquilo que pensa, né, o determinado poder, determinado governo, então ele vai fazer a sua composição a partir dos partidos que defendem aquelas mesmas ideias. Ou seja, isso passa por alocação de pastas ministeriais, nomeações de pessoas, conforme aí as clivagens partidárias, mas também as dimensões regionais, tá? Uma outra questão é a disciplina partidária dentro do Congresso, ou seja, isso trata como regras internas dos partidos. Então, via de regra, há uma liderança partidária que é centralizada, todos os partidos têm uma liderança, ou as composições que são feitas também das bancadas, né? Então, existem as orientações de partido, que é dada pelo líder do partido, e as orientações de bancada, que são dadas pelas bancadas, né? A depender se uma bancada apoia mais ou menos ideologicamente determinada medida, se determinada medida é constitucional ou não, por exemplo, ou se determinada medida ele se dá a partir de uma dimensão de governo ou de oposição, né? Então, a oposição e governo, ou oposição e base governista, ela vota de acordo também com essas conveniências. Pensando na coordenação de políticas nacionais, a Constituição Federal de 1988, ela descentralizou a execução de políticas, né? Mas preservou iniciativa legislativa da União em várias áreas, tá? Então, o que seria isso? Primeiro, embora a execução das políticas ela seja, na sua maior parte, executada pelo Executivo Nacional, né? Tanto ela preserva a iniciativa de legislar, né, da União, ou seja, tanto em a União ela propor determinadas leis, que as leis devem ser reguladas, regulamentadas, votadas no Congresso. Então, se faz nesse sentido. Ou seja, tanto o Executivo, ele pode executar, obviamente, mas ele pode também propor leis. Mas é o Executivo que aprova as leis? Não, é o Legislativo. Tá? Aqui um exemplo foi a emenda constitucional de imposição dos limites mínimos de gastos. Existia um limite mínimo, por exemplo, educação e saúde, onde existe um limite mínimo de gasto que não pode ser gasto menos que aquilo. Isso força aos entes federativos, né, União, estados e municípios, a executarem um percentual mínimo nessas duas setores tão importantes da sociedade. No entanto, nós tivemos agora, recente no governo Temer, o teto de gasto. Então, houve uma emenda que limitou o teto, né? Ou seja, se chegar a um determinado limite, o orçamento não pode ser ultrapassado. Há, com isso, um efeito positivo, digamos assim, para o mercado, no sentido que dá uma resposta de organização orçamentária no governo. No entanto, quando se pensa numa dimensão social, corre um risco, pois haja vista que numa necessidade urgente, onde o governo tenha que ultrapassar o teto de gastos, se não houver uma medida
constitucional que desfaça a anterior, então ele incorre num crime fiscal, tá? Outro detalhe é a questão do poder de normatização, já falei aqui da LOA, né? Por exemplo, a lei orçamentária anual, a criação de incentivos, atrelando o repasse de recursos para os governos subnacionais ao cumprimento de contrapartidas, o exemplo do SUS, né? O SUS, ele tem, embora seja um sistema único de saúde que tem um viés a partir da dimensão nacional, quem executa o SUS na ponta são estados e municípios. No entanto, esses também têm que entrar com contrapartidas. A coordenação de políticas nacionais, como mecanismos, né, de coordenação, por exemplo, o CadÚnico, e de gestão compartilhada, que está ligada às arenas de negociação, de pactuação federativa, o exemplo, né, das comissões intergestores, ou seja, você tem, pensando no CadÚnico, né, ou o Bolsa Família, ou as políticas sociais de forma geral, você tem gestores que também, dentro do Pacto Federativo, eles agem nos estados e nos municípios. E muitas vezes existem espaços, arenas de negociação e pactuação de decisões para a execução dessas políticas, tá? E sistema de políticas públicas, pensando exatamente nesses repasses federais para o financiamento da implementação municipal da política ou das políticas, com financiamento fundo a fundo e criação de espaços de participação e controle social, que é o que virá um pouco à frente das nossas aulas, tá? Então, esses sistemas de políticas públicas, a gente pode falar do SUS mais uma vez, ou do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, ou do SUS, o Sistema Único de Saúde, embora você tenha um sistema nacional, mais uma vez, com financiamento federal, ou seja, do Executivo Federal, onde se cria, até para atingir esses limites, né, o Fundeb, por exemplo, então, o Fundo de Educação, da Assistência, da Saúde, que ela, repito, é um financiamento fundo a fundo que cria exatamente espaços de participação e controle social, já que trata de setores tão importantes da sociedade. Esses controles, eles podem ser feitos de formas horizontais. Então, os controles horizontais, eles primeiro passam por controles internos, né? A CGU, ou seja, a Controladoria Geral da União, a AGU, né, a Advocacia Geral da União, e a PF, né, a Polícia Federal. Então você tem aí dimensões de controle internos, mas que, repito, a depender dos gestores, eles ganham uma maior representatividade ou não. Por exemplo, a CGU, que era a Controladoria Geral da União, que faz o controle interno dos gastos públicos. No governo Temer, por exemplo, antes eles tinham, ainda nos governos Dilma, poder de ministério. No governo Temer, ele perde esse status de ministério, continua agindo, mas não com a força política interna que teria antes, por exemplo. E os controles externos, tão importantes quanto, né? Controle da legalidade de desempenho, ou seja, os tribunais de contas e as controladorias, né? Ou seja, você já tem um instrumento do controle que está no âmbito do judiciário, não do executivo, como o caso da CGU, né? O controle parlamentar, né? Ou seja, o parlamento ele não é governo, ok? Embora ele seja interdependente, ele é autônomo. Então, o Congresso também aprova as contas, né? Por exemplo, nos municípios, a Câmara Municipal é quem aprova as contas das gestões municipais, das executivas, dos prefeitos, né? Controle judicial, temos ali o próprio Judiciário e o Ministério Público. Pode ser o Ministério Público Estadual, pode ser o Ministério Público Federal. Bom, mas estamos num processo de hipertrofia do controle, onde há sobreposição de um órgão sobre outro.
os formalismos atrapalham esse controle, existe uma cultura da punição, onde somente o que interessa é punir os gestores e não necessariamente capacitar, qualificar para tal, né? Um outro detalhe, a intervenção sobre o conteúdo das políticas. Então, às vezes há casos, já se viu casos, que determinados órgãos de controle, por exemplo, o Ministério Público, ele age impedindo, né, determinadas execuções de políticas públicas. Posição defensiva do gestor, muitas vezes, na questão de perceber que determinados resultados eles não se efetivam, né? Então, sobre o que a gente já discutiu antes, ao invés de fazer uma gestão, uma avaliação, né, para reposicionar determinada política, o gestor muitas vezes age de forma defensiva, insistindo em manter algo que nem sempre ela traz resultados. Lentidão dos procedimentos, algo que está voltado para aquela burocracia no seu aspecto negativo, que nós falamos, né, onde determinadas políticas públicas elas demoram a chegar na ponta. Baixa criatividade e de inovação gerencial também é algo que interfere na questão do controle, né, onde muitas vezes o controle está tocado dentro de um aparato tão burocratizado que muitas vezes não consegue acompanhar as mudanças mais recentes, né? E deslegitimação da política, que é algo que tem que ter muita cautela quando determinada política pública ela tem um efeito muito positivo do ponto de vista da intervenção na sociedade, mas por equívocos, né, erros e até mesmo corrupção de alguns, a política pública ela pode ser colocada em xeque, né? A gente pode dar o exemplo do Bolsa Família, por exemplo, que é um programa de distribuição de renda que tem foco nas crianças e que muitas vezes se criminaliza o programa em respeito a alguns maus exemplos, né? E mediatização, quando, por exemplo, os órgãos de controle passam a espetacularizar suas ações muito mais nociva para o campo da política do que trazer efeitos positivos para os resultados. Então, é um processo que está sendo muito recorrente na nossa história atual, esse processo de mediatização do controle, da demanda da questão de uma certa criminalização da política e também de algumas políticas públicas. E enfraquecimento do controle pela sociedade civil, né? Recentemente, principalmente agora no início do governo Bolsonaro, os conselhos, que eram uma grande conquista da participação e do controle social nas políticas públicas, eles foram praticamente extintos. Ou seja, é sim uma forma, digamos, de centralizar o poder, esquecendo da participação popular e diminuindo o poder, né, do controle que é feito pela sociedade civil. Quais desafios nós teríamos de controle? Primeiro desafio, melhorar o desempenho da transparência da gestão. Então, saber que todos os gastos, o orçamento da União, ele diz respeito à dimensão pública. A lei da transparência também, que aprovada desde 2008, 2009, ela foi fragilizada no Nossa Senhora recente, uma vez que determinadas questões que eram colocadas como obrigação do Executivo responder à sociedade por seus gastos, elas foram limitadas, tiveram seus poderes reduzidos, né? Ampliar a coordenação das ações, ou seja, dentro dos órgãos de controle, o TCU, né? Entre os órgãos, TCU, CGU, AGU, MPF, por exemplo, onde tivesse uma maior articulação entre eles, mas muitas vezes o que nós enxergamos é que cada um age de forma individual e os processos de controle de transparência dessa gestão acaba demorando muito e muitas vezes não surtindo os efeitos necessários. Diálogo entre controladores e controlados, por exemplo, né? Acordo anterior dos indicadores e parâmetros de fiscalização. Então, muitas vezes a CGU
elas têm ali, digamos, seus processos de fiscalização e de controle interno, né? E nem sempre eles agem de forma a criar uma cultura, né, da transparência e do controle interno. Muitas vezes agem de uma forma muito mais, digamos, punitivista, o que estava falando antes, a cultura, né, da punição. Compartilhamento de informações, onde as informações desses órgãos de controle poderiam, primeiro, haver um partilhamento entre si, mas também com a sociedade civil. E retroalimentação dos processos de planejamento e definição das metas, ou de metas. Ou seja, haver planejamentos, o planejamento ser algo que seja recorrente. Pois bem, assim a gente passa para a nossa segunda parte da participação popular, onde temos aqui as instituições participativas. E que instituições seriam essas? Seriam os conselhos, instâncias colegiadas permanentes, comissão de políticas públicas para objetivos específicos, com prazo de funcionamento vinculado ao cumprimento dos seus objetivos, né? Então, conselhos que são instituídos geralmente na formulação dessas políticas públicas para um acompanhamento permanente, de forma colegiada, e via de regra esses conselhos também são paritários, ou seja, metade da sociedade civil, metade dos governos. E comissão de políticas públicas, como já falei, para objetivos bem específicos, como prazo de funcionamento vinculado ao cumprimento dos seus objetivos. Ou seja, dentro dos conselhos também pode-se criar as comissões, que dentro dessas comissões cada uma vai ter um objetivo bem específico. Essas conferências, pensando na Conferência Nacional, algo que é previsto da Constituição desde 1988. São precedidas de conferências municipais e estaduais com participação de todas as instâncias de governo, visando propor diretrizes e ações. Essas conferências elas tiveram um início muito tímido no governo Collor. Fernando Henrique dá início de forma mais efetiva às conferências, mas elas ganham grande representatividade e grande importância, principalmente dos governos Lula e Dilma, e concluindo ali muito mais, fechando um ciclo de participação popular no governo Temer. O governo Bolsonaro, ele fecha basicamente todo o processo de execução dessas conferências. Então, essas conferências tinham por objetivo discutir determinada política pública no âmbito municipal, depois no âmbito estadual e depois no âmbito federal, visando principalmente propor ali diretrizes e ações, né, para além de avaliar essas políticas públicas. Um outro instrumento são as ouvidorias, onde ela tem por objetivo o tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos. Destacaria, por exemplo, aqui a ouvidoria do SUS, né? E outras instâncias que seriam audiências e consulta pública, mesas de diálogo, fórum, interconselhos, né? E ambientes virtuais também de participação. Bom, no decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, ele instituía a Política Nacional visava, né, instituir a Política Nacional de Participação Social, consolidar a participação social como método de governo, definir as condições mínimas para o funcionamento de cada instância participativa, e os órgãos da Administração Pública Federal deverão considerar as instâncias e os mecanismos de participação social previstos no decreto. Elaboração de um plano de ação para ampliação e fomento da participação social, que era algo que foi coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. A consequência desse decreto foi aqueles atos de 2013, grandes atos de 2013, que tiveram como consequência o decreto desse ato. Porém, como aqueles atos de 2013 foram atos que não tinham uma pauta específica e definida, esse decreto foi uma medida tomada ainda pela presidenta Dilma, mas que não surtiu grandes efeitos, porque as consequências depois foi
uma diminuição da participação popular, né, e da perda de importância da sociedade civil nas decisões de governo. Porque, pensando nesses desafios a essa participação social, primeiro, que seriam áreas políticas ainda pouco abertas a interações com a sociedade civil. Quando a gente pensa nas áreas de economia e infraestrutura, praticamente não existe participação da sociedade civil nessas duas áreas. Uma outra questão é a heterogeneidade dos processos, ou seja, algo muito heterogêneo, e isso, em certa medida, dificulta o andamento dessas políticas ou dessa participação. E um outro grande desafio é o acesso dos cidadãos e representações, ou seja, dificilmente o cidadão comum ele consegue participar do dia a dia dessas decisões, por uma cultura também de fechamento da própria estrutura de governo. E deslocamento das instituições participativas dos anseios da sociedade, é uma pergunta, né? E aí, repito, as manifestações de junho de 2013. Então, esse descolamento dessas instituições, digamos, onde as instituições elas não falavam a língua da população naquele momento, né? Ou talvez houve um crescimento tão rápido que o próprio movimento ele não deu conta de criar uma pauta específica, mas o fato é que existia um descolamento desses anseios. E as consequências, elas foram inversas ao que se pedia. Se queria mais participação, o que houve foi menos participação. Se queria mais distribuição, se queria menos, digamos, processo de representação, mais de participação, as consequências aí, 8 anos depois, é de quase nenhuma participação da sociedade civil nesses atos. Um ambiente que é complexo, pois, né, os gestores públicos têm que se relacionar com 3 sistemas, né? Já comentamos aqui. Primeiro, os sistemas de representativos, né, o Congresso Nacional, os partidos políticos, os dirigentes dos governos subnacionais. O sistema participativo, as conselhos, as conferências, as consultas públicas. E também se relacionar com os controles horizontais, ou seja, os aparatos burocráticos, políticos e judiciais também, né? Para além dessa complexidade desse ambiente, nós temos as possíveis tensões nessas interações, né? De um lado, uma gestão de coalizão, do outro, coordenações daí políticas, né? Trazer o âmbito da dificuldade entre os processos de participação e representação, né? Nivelar o controle social com o controle burocrático, né? E ter um processo de autonomia, mas onde também não se perca o controle. Então, são questões que são antagônicas, que se necessitam de um equilíbrio, mas que ainda não chega na sua integralidade a depender do poder, né, de articulação do gestor, pois é um ambiente extremamente complexo. Por fim, nossa conclusão vai no sentido de dizer que a meta é sempre a governabilidade, que gera a estabilidade institucional, que é a condição necessária para a produção de políticas públicas nacionais. A formação de maiorias partidárias no Congresso também é fundamental para manter a estabilidade política, mas respeitando as regras constitucionais de autonomia e interdependência entre os poderes. Sistemas de controle interno e externo são necessários e precisam sempre serem aperfeiçoados, preferencialmente com representação e participação popular. Aqui ficam as nossas referências bibliográficas mais uma vez, e assim eu vou agradecendo a participação de todos e todas e nos encontramos na próxima aula.